E está rolando a 48ª edição da Mostra Internacional de Cinema de São Paulo, a maior mostra de cinema da América Latina. E um dos trabalhos que será exibido nesse fim de semana é uma série documental sobre a própria mostra, que foi dirigida pela dupla formada pelo Gustavo Rosa e pela Marina Persson, que está aqui com a gente no estúdio, que eu vou conversar com ela agora. Marina! Que bom te ver, Cazé. Que prazer te receber aqui no Terra Agora. Eu agradeço. Muito obrigado, Marina. A gente trabalhou muito tempo junto, é um grande prazer estar com a Marina Persson agora. E eu já fui dirigido por ela também no filme Almoço Executivo. Ela é uma cineasta no curta-metragem. Quando eu cheguei aqui ia falar no Brasil, em São Paulo. É que o Rio de Janeiro é praticamente um outro país. É um outro país. Nossa, você viu o que aconteceu hoje, né? Uma loucura aí na Avenida Brasil, pelo amor de Deus. A gente não tem oportunidade de retratar isso aqui agora, mas a gente espera que as coisas estejam melhores por lá. Bom, como é que surgiu a ideia de fazer esse documentário mais do que bem-vindo sobre essa mostra internacional fundada pelo Leão Kacoff e tudo? E hoje é tocada pela Renata de Almeida. Bom, como você falou, é a maior mostra da América Latina e talvez seja um dos maiores festivais do mundo, porque todos os anos a mostra traz filmes do mundo inteiro, faz mostras retrospectivas, faz esse grande apanhado do que está sendo feito hoje no mundo, mas também traz essa parte muito importante do audiovisual, que é a memória, né? De você trazer um pouco de história, de você trazer retrospectivas de grandes mestres ou de cinematografias distantes, né? Esse ano, por exemplo, a gente está tendo uma grande homenagem ao Satyajit Ray, que é um dos maiores cineastas indianos, e tem uma retrospectiva também de filmes feitos na Índia. E isso é só um exemplo do que acontece esse ano. Foi por isso mesmo que a HBO fez quase que uma encomenda para a gente. Surgiu essa ideia há muito tempo de se fazer um documentário que desse conta de abarcar a história da Mostra Internacional de Cinema aqui na nossa cidade de São Paulo, que é um grande marco da cultura, não somente paulistana, eu diria, mas também brasileira. Porque eu, como cineasta, eu sempre falo que eu fiz faculdade de cinema, frequentei 4 anos da faculdade, aprendi muita coisa lá, mas a mostra foi uma escola muito importante para mim também. Quase tão importante quanto a própria faculdade. Porque desde adolescente eu frequento a mostra. E a mostra me trouxe cinematografias que eu jamais teria acesso se não fosse o esforço do Leão e da Renata de trazer esses filmes para cá. E desde sempre, desde que eu sou adolescente, tem sido assim. O mês de outubro é marcado por essa grande imersão no mundo do cinema e da gente ver filmes que vem de... Assim, tem estreias também, né? Porque tem filmes também dos grandes festivais, mas o que tem me interessado mais, o que sempre me interessou mais, são os filmes que a gente não vai conseguir ver de outra forma. Na tela grande, pelo menos, né? Claro que hoje em dia, com tudo digitalizado, a gente tem muitas... Sim, mas os filmes somem também, né? Porque aparecem nos filmes e depois você não consegue ver em mais lugar nenhum. A gente tem as duas coisas, né? Uma grande oferta e também uma grande não oferta, porque os filmes desaparecem, né? Agora, são 48 anos, né? São 48 anos. Puta desafio de você montar essa história do cinema, enfim, da mostra de cinema. Assim. Como é que foi a pesquisa de imagem e qual foi o recorte que vocês escolheram como fio condutor da história? Então, a gente... São 4 episódios, né? Pra gente tentar dar conta de tudo. E a gente ficou mais de 1 ano pesquisando. Né? Então, essa é uma pesquisa enorme feita pelo André Bonfim e depois o roteiro também com a Larissa Curata, junto com a gente também, sempre ao lado, né? Mas eu tenho essa história pessoal com a mostra, que é isso, que eu frequento desde a minha adolescência. E eu falo assim que o primeiro filme que eu fui ver na mostra não foi um filme de um grande cineasta, não era porque eu queria ver o filme do Fellini ou do Lars von Trier, não, eu fui ver o Matt Dillon, porque o Matt Dillon era meu ídolo. Eu fui na mostra porque eu queria ver um filme de um ator que era meu crush na época. E eu acho que o cinema tem isso, o cinema tem essa beleza de você trazer, né, não importa qual a razão que está levando você ao cinema, o que importa é que você seja transportado para aquele mundo, né, que você consiga viver uma vida que não é a sua e tudo mais. Então a gente, a grosso modo, fizemos um recorte que era mais ou menos a cada década a gente conseguia colocar dentro de um episódio só. Mas eu digo a grosso modo por quê? Porque não é exato, e não é exato por quê? Porque justamente
as mudanças, né, de episódio, a mudança para a gente trocar de tempo, para trocar de episódio, sempre são mudanças de algo importante que aconteceu. E aí são os ganchos, né? A gente usa em audiovisual, a gente usa essa linguagem. Você tem que ter o gancho que é para fazer a pessoa querer assistir o próximo, continuar com a gente, assistir o próximo episódio. Mas é assim, é uma série que ela é muito rica em imagens. A gente tem filmes de muitas épocas, de muitos lugares. A gente deu um trabalhão licenciar tudo isso, porque cada imagenzinha que você coloca, não importa se é 1 segundo ou se são 30 minutos, você tem que pedir autorização, você tem que autorizar, você tem que pagar muitas vezes. Então, deu muito trabalho fazer esse grande mosaico, sabe? Mas a gente está muito feliz porque assistindo, né, e claro, é que quando você faz um negócio, você cansa. Mas aí depois de um tempo você assiste de novo e fala, ai, nossa, não, eu acho que ficou legal, porque sabe, você fica querendo saber o que vai acontecer, qual que é a próxima dor também, coisa. né, que você sabe que ficou de fora, né, nossa. Né? E aí você fala, pô, eu queria fazer, muita coisa colocar tudo lá e não consegue, não dá, né? Por muitas razões, porque a gente não tem o tempo, porque às vezes você não consegue autorização, você não consegue encontrar as pessoas. Você, conseguimos uma imagem maravilhosa. Não, a pessoa não responde, as produtoras, ninguém sabe de quem são os direitos, aí você não consegue usar. Conta alguma surpresa assim, que você teve ao longo desse processo de pesquisa. O seu pai, que é um cineasta também, sim, super importante, o São Paulo S.A., quem não teve oportunidade de ver, vale a pena muito ver. Ele também, imagino que ele tenha tido obras expostas na... Sim, a gente... meu pai, ele faleceu logo antes da mostra começar. Ele faleceu em 76, a primeira mostra de 77. Mas, em 2003, a gente fez uma sessão muito bonita do São Paulo S.A., no Vão Livre do MASP, que é onde tem... A mostra tradicionalmente faz projeções de filmes no Vão Livre do MASP, e é legal porque é uma sessão aberta, apesar dela ter as cadeiras lá definidas, você tem que ter ingresso. Quem está passando pela Avenida Paulista pode assistir, porque é aberto. Incrível. E o São Paulo S.A., essa sessão foi especial porque estava eu, a minha mãe, a minha irmã, que estava grávida do Benjamin, que é meu sobrinho, e a Aurora, que é a minha sobrinha, estava lá pequenininha. Então foi como a família inteira, sabe? Ao mesmo tempo, a gente estava todo mundo junto lá e ele na tela. Então foi uma sessão muito, muito emocionante. Foi especial. Lindo. Eu lembro de assistir, quando eu vim para São Paulo, por causa da MTV, eu lembro que eu assisti o filme, assim, eu não lembro por que razão, como é que eu fiz um relançamento. Eu te chamei. Mas eu já tinha assistido o filme antes. E eu fiquei muito impressionado, assim, porque tem uma cena, o Valmor Chagas e a Eva Vilma, que eles conversam, eles têm um diálogo, mas eles estão em lugares diferentes, assim. Aquilo é muito forte, né? E pega um momento da industrialização de São Paulo, assim, que é fantástico, assim, né? Com toda aquela esperança, vamos dizer assim, né? Aquele boom, não, agora as coisas vão acontecer e tal. É um filme muito bonito, muito impressionante mesmo. E fala um pouco sobre isso, para entender São Paulo como é hoje, é interessante assistir o São Paulo S.A., porque a raiz de tudo estava lá, essa vocação para ser a locomotiva do Brasil, para ser a cidade mais industrializada, para ser o lugar do dinheiro, tal, estava o conservadorismo, lá. A vontade de separar, né? Estava tudo lá misturado. Viva o Cinema vai ter 2 exibições na mostra, então. Isso, ela tem agora, nesse final de semana, no sábado, vai ter uma mesa de conversa na Cinemateca, às 6h30, e depois a exibição dos 4 episódios, às 8h, e no domingo também. Essa mesa que vai acontecer, 6h30. Às 6h30 na Cinemateca, e em seguida a exibição dos 4 episódios, às 8h. A mesa é com você, falando sobre o processo todo de criação. Gustavo Rosa de Moura, que é o meu marido e diretor também, a Renata de Almeida, que é hoje a diretora da mostra, e a Marina Pedral, que é da HBO, da Warner, né, do grupo. E vai ser beijada pela Didi Couto, que é minha ex-colega do Metrópolis, da TV Cultura, então incrível, vai ser bem legal. E no domingo a gente vai ter uma exibição no Espaço Augusta, que é gratuita para os estudantes de cinema. E, na verdade, tem uma grande parcela dos ingressos que é gratuita, então quem tiver interesse, vai lá no domingo, que com certeza que você consegue entrar lá no Espaço Augusta, que vai ser às 6h30 da tarde, nesse domingo, dia 27. Quem não tiver oportunidade, não tiver em São Paulo de assistir, né? Como é que faz para assistir o filme? Sim, não vai ficar escondido, não pode ficar escondido, Marina. Na verdade, é de uma plataforma, é da HBO, então ele vai estrear na HBO no dia 30 de outubro. Então, aí vai ficar disponível para todo mundo ver, e aí também na Max, né, no streaming, ela vai ser, como é HBO, é lançado um episódio a cada semana, né, que é como essa é a estratégia deles, né, para distribuição. Então, estreia dia 30, o primeiro episódio, e assim, um a cada semana.
durante 4 semanas. Maravilhoso, maravilhoso. Olha, o meu sonho vai ser um dia trazer a Marina Persson aqui no Terra Agora para falar sobre o documentário da MTV Brasil. Ah, é? Não é? Eu também. Meu sonho. A gente tem que plantar essa semente, porque a gente tem que fazer esse documentário um dia, contar a história da MTV Brasil, né? Sim. Daquela MTV que nasceu nos anos 1990 e foi até 2013, porque... Foi tão importante na formação de tantos profissionais, né? Quantas coisas aconteceram nesse período de tempo, né? Tentar entender também esse fenômeno. O que aconteceu, né, naquele espaço-tempo que foi possível aquela MTV existir, né? Porque a minha teoria é de que se tivesse sido lançado um pouco antes ou um pouco depois, não teria acontecido o que aconteceu. Né? O impacto que ela teve na vida das pessoas, que até hoje a gente tem, né? Chegam para você também, eu imagino, que falam, nossa, eu faço comunicação por sua causa, sim, você mudou minha vida. Né? Pessoas da comunidade LGBT falam, nossa, muito obrigada, porque por causa da MTV eu entendi que eu não era errado, que eu não era uma aberração, porque na minha casa ninguém entendia, meus pais não me entendiam, na minha escola, mas vocês me diziam que eu era legal, que eu era ok, que tinham outras pessoas como eu. Muitas coisas campanhas para usar camisinha, né? A importância das campanhas que a gente fazia, né, de camisinha, de luta contra a AIDS, de desliga a TV, vai ler um livro. Esse tipo de coisa que a MTV fazia, foi muita coisa, né? Quer dizer, eu acho que a gente tem que fazer esse documentário. Então vai acontecer. Aqui foi lançada a semente do sonho, estamos sonhando todos juntos, porque aquilo que sonhamos juntos vira um acontecimento. Marina, adorei sua presença aqui. Obrigada. Muito obrigado. Muito obrigada, Casé. Muito obrigado bom mesmo. Te ver.